Meus queridos, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, com essa responsabilidade de falar da palavra do Senhor, inclusive sobre um tema que é fundamental para um cristão, que é a família. A família é onde nós desfrutamos as melhores alegrias e também sofremos, né? Não é assim? Na família, a família conhece a gente como ninguém. A família nos dá alegria, muito, eu vou dizer assim, para ser bem otimista, alegre, para que você valorize sua família, eu vou dizer assim, não, é o poço de alegria, a família. Em tese deveria ser assim, tá certo? Mas existe uma coisa dentro de nós chamada pecado, e esse pecado é um sabotador da família. Temperamento, irritação, a dificuldade de administrar as contas, a dificuldade de manter a casa economicamente, financeiramente, estruturalmente, dá trabalho, né? E o curioso aqui é que todos nós, já entrando no tema aqui, todos nós queremos proteger a nossa casa, nós queremos proteger a nossa família, nós queremos proteger o nosso casamento, nós queremos proteger os nossos filhos. Para proteger a casa, o que é que acontece? Você ergue os muros, você coloca cerca elétrica, você coloca grampo. Lá no sertão, quebrava aquelas garrafas de vidro e chumbava no muro. Aqui você bota portão elétrico, câmeras de vigilância, um cão de guarda, uma fechadura que só entra na digital e ainda paga um monitoramento. O vigia está lá apitando a noite todinha, porque você quer manter a sua casa segura, não é assim? E tem aquele que, apesar de tudo isso, não consegue dormir se não se levantar e verificar cada cadeado, cada porta. Será que a janela está aberta? Será que eu fechei o cadeado? Não sei se tem alguém assim. Vá dormir, homem, pelo amor de Deus. Não, acho que não fechei o cadeado, não. Então nós temos essa preocupação de viver em um ambiente seguro, de proteger a nossa casa, literalmente, o lugar onde a gente habita. Mas também nós somos frequentemente induzidos por instituições financeiras a acreditar que a estabilidade material é o principal escudo de proteção para a nossa família. Não basta apenas dormir em uma casa segura. Eu e você, nós queremos dormir com a mente tranquila a respeito do futuro. Aí desde cedo a gente aprende a valorizar o trabalho, a poupança, os investimentos. Desde cedo a gente diz assim, nós temos que construir alguma coisa aqui para dar segurança aos nossos filhos e netos. Muitos pais têm essa perspectiva, essa visão. Ah, porque você trabalha tanto? Não, eu quero dar segurança, eu quero fazer com que os meus filhos não se preocupem com o amanhã. É uma preocupação também. A ideia do futuro. Mas não para por aí. Não é só a casa, não é a questão do futuro financeiro. Ainda existe também a segurança da saúde. Somos constantemente incentivados a adotar medidas preventivas, manter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios físicos, realizar acompanhamento médico regular para preservar a qualidade de vida. Recorremos a exames, vacinas, medicamentos, diversos cuidados na tentativa de proteger a nós mesmos e aqueles que amamos. Inclusive muitos ainda pagam um plano de saúde porque, você sabe, a qualquer momento você pode precisar. Queremos proteger a casa onde nós moramos, queremos proteger o futuro financeiro de nossos filhos, queremos proteger o nosso corpo, a nossa saúde. Mas não para por aí, a gente começa a se esforçar e a gente pensa assim, olha, nós temos também que não só proteger a casa, o futuro financeiro ou a saúde, nós temos que nos preocupar também com o campo emocional, com as emoções.
cultivar um ambiente de escuta ativa, parar para olhar nos olhos, conversar. Será que ele está bem? Será que ela está feliz? Será que estou achando ele tão rebelde? Não, vamos conversar, vamos indicar de repente um psicólogo, num caso mais grave, mais sério, vamos dizer assim, um psiquiatra, um psicoterapeuta. Há também essa preocupação pela segurança emocional. A segurança emocional. E meus irmãos, nós nunca, eu não sei se eu posso dizer isso, mas vou dizer assim, nesses últimos anos aí, nos anos de sua existência, eu acredito que você nunca viu uma geração tão doente emocionalmente como a nossa. Você olha, não só emocionalmente, você vê que em toda esquina tem uma farmácia. É assim, farmácia, academia, você vai encontrar também muitos discursos sobre suplementação alimentar. Então, é uma sociedade doente, do jovem ao idoso. Todo mundo busca essa saúde emocional, pratica um esporte, faça uma viagem, para que você fique tranquilo, para que você descanse, emocionalmente. Quer ver outro ambiente também, que você que é pai e mãe, preste atenção no que eu vou dizer agora. Talvez o ambiente mais perigoso deste mundo é o quarto do seu filho. Como assim, pastor? O quarto? Não, pastor. Perigoso era quando eu era jovem do mundo, que eu saía e eu não sabia, meus pais não sabiam se eu iria voltar, porque eu ia para as festas, chegava na madrugada bêbado. Meus pais faziam de tudo para que eu não saísse, só dormia quando eu chegava. Aí o senhor está dizendo que o lugar mais perigoso hoje é o quarto? Não, o quarto está na minha casa, está debaixo de minha vista. Vocês já ouviram falar a expressão os filhos do quarto? Depois pesquisem aí na internet. Os filhos do quarto são aqueles filhos que eles estão dentro de casa, mas não têm vínculos afetivos com os irmãos, com os pais. Os pais não conhecem esses filhos, porque eles vivem mergulhados no mundo da internet. Jogos online, pornografia, deep web, a internet profunda que se chama internet do terror, de coisas impalavráveis, né? De povos que não vale nem apenas dizer. Mas você está lá. Aí de repente, meu filho está diferente. Meu filho está com uma crise agora de sexualidade. Está dizendo que não sabe se é homem ou mulher. Meu filho agora passa a noite no quarto, acordado, e o dia dormindo. Ele não se alimenta bem. Ele não quer sair de casa. Ele não tem amigos. Ele não procura relacionamentos, namoro. O que está acontecendo com ele? Os filhos do quarto. Filhos se perdendo dentro de casa. Pais que não conhecem seus filhos. Veja, essa é a geração que nós estamos observando e vivendo. E queremos mantê-la segura, uma geração segura. A gente quer manter ela realmente debaixo de nossas vistas. Com quem você está falando? O que você está acessando? Cadê a delimitação de horário? A partir das 10 ali, ó, acabou, vai dormir. Tira a tomada do roteador. Agora só acessa se eu deixar. Vai dormir. É o mundo, esse mundo digital, é um mundo tão perigoso que os pais, eles precisam realmente supervisionar. A privacidade de meu filho, não, a segurança do seu filho. Não cai nesse discurso não de privacidade. Veja, uma pergunta diante de tudo isso aqui. Qual a melhor maneira de protegermos o nosso lar? Qual a melhor maneira de protegermos o nosso lar? Porque quando eu falei sobre proteger a casa, proteger a saúde, proteger os filhos da internet, proteger a questão emocional, eu não estou dizendo que isso é errado não, tá certo? Mas qual a melhor maneira de protegermos o nosso lar? Aí a melhor maneira de protegermos o nosso lar é segundo aquele que criou a família. É a pergunta mais importante na boca de um crente.
o que a Bíblia diz. Se alguém faz a pergunta para você, me diz uma coisa, para você, qual é a melhor maneira de você proteger o seu lar? Aí você diz assim, olha, a melhor maneira de proteger o meu lar é buscando obedecer o que a Bíblia diz sobre isso. O que a palavra de Deus diz sobre isso. Deuteronômio capítulo 6, vou pedir que os irmãos abram comigo. E vamos responder a essa pergunta à luz deste texto. Deuteronômio capítulo 6, vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. É um texto escrito por Moisés. Moisés escreveu esse texto ali, pertinho já de Canaã, ia atravessar o Jordão. Ele não atravessou, você sabe, foi Josué. Mas Moisés, ele, inspirado por Deus, faz a revisão da lei. Por isso que é Deuteronômio. Deuteros, segunda, nomos, lei. Deuteronômio. Moisés revisa a lei ao povo. Moisés, que sabia que estava velho, ele ia partir. Então ele pensou, antes de partir, eu preciso ensinar essa geração que vai entrar em Canaã. Eu não vou entrar, Moisés sabia. Antes dela entrar em Canaã, eu preciso ensinar ela como viver segundo Deus. Como ser uma nação segundo Deus, como ser uma família segundo Deus, como ser um homem segundo Deus, como ser uma mulher segundo Deus, como ser um filho segundo Deus. Então Moisés, ele escreveu ao povo a respeito sobre isso, inspirado por Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. Ou seja, sua família inteira precisa obedecer esses mandamentos. Esses mandamentos é para você, homem chefe de casa, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos e as gerações futuras. Obedeçam isso para que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que te bem suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Que Deus fale ao nosso coração. Esse é um dos textos mais importantes para o povo judeu. O Shema, tem até um termo que se usa para se descrever os dois grandes mandamentos, aliás, o grande mandamento dado ao povo de Israel. E Jesus veio e disse também que, explicou que esse mandamento aqui, junto com amar o próximo, são os dois grandes mandamentos da lei. Então veja, qual é a resposta de Deus para essa pergunta? Qual é a melhor maneira de protegermos o nosso lar? Qual é a resposta? A resposta é, a melhor forma de protegermos nossa família é amando a Deus. Estão conectados comigo aqui? Eu vou repetir. A melhor forma de protegermos nossa família é amando a Deus. Amém? É a melhor forma. O amor de Deus protege a família das influências destrutivas do mundo. E o povo de Israel conhecia bem os perigos que cercavam a família da sua comunidade. Porque veja, meus irmãos, o povo de Israel passou 430 anos cativos na terra do Egito. 430 anos. Lá no Egito, vocês sabem que Faraó pediu às parteiras para não permitir que os israelitas se multiplicassem, ou seja, a ideia era matar a criança após sair do ventre.
as mulheres israelitas eram forçadas pelos egípcios, os jovens israelitas, os filhos dos pais israelitas, eram levados como escravos para servir à corte de Faraó. Então, o israelita, ele sabia o que significava ter uma família assediada por um poder maior, pelo inimigo. Depois que Deus levantou Moisés e o povo de Israel caminhou 40 anos no Egito, as famílias também sofreram durante o Egito, durante a peregrinação no deserto. Ora, vocês sabem que dos que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram em Canaã. Então, houve uma geração que nasceu durante a peregrinação no deserto. E essa geração, ela cresceu e chegou a testemunhar também os grandes feitos de Deus no deserto. Então, o povo de Israel estava no Egito, passou por 40 anos no deserto, muitos homens morreram pela murmuração, muitos homens e mulheres, muitas famílias se perderam no caminho, por terem saudade do Egito, por murmurarem diante da providência divina, o povo sofreu. Quando o povo entrou em Canaã, Moisés sabia, Josué sabia que em Canaã existiam religiões idólatras. Moloque, o que é que Moloque queria? O deus Moloque, o deus cananita, o deus cananeu, o que é que ele queria? Queria que sacrificasse filhos. Quando você pesquisa aí na arqueologia, aí você vê uma estátua de Moloque de ferro, de bronze, Moloque com as mãos estendidas assim, uma bacia de bronze assim, aí acendia o fogo embaixo da bacia, pegava o recém-nascido e colocava sobre o fogo. E o grito do recém-nascido significava que Moloque aceitou a oferta. Era um povo cruel. Os Astarotes, o Baal, são deuses das estações. As mulheres se prostituíam diante dos postes ídolos de Baal. Então, era a terra que a nação de Israel ia habitar, era dominada por essa idolatria e por essas práticas imorais. Os vizinhos de Canaã também praticavam a mesma coisa. Então, eram famílias fora do padrão de Deus. Quando Deus usou Moisés, quando Deus usou Josué para conduzir aquele povo, ele deu instruções a esses dois homens para dizer: olha, a família que eu quero que vocês vivam vai ser diferente. É uma família que me ama em primeiro lugar, me ama com todo o seu ser. Porque se a família me amar com todo o seu ser, o povo será protegido, estará sempre protegido. Uma família que ama a Deus é uma família que será protegida das influências destrutivas do mundo. Uma família que ama a Deus, ela será protegida. Uma coisa importante, né? Porque muita gente imagina que basta apenas trazer os filhos e viver a vida na igreja para ter essa segurança. Mas vale lembrar que o próprio Deus, pela boca de Moisés, lá no versículo 6, ele disse assim: olha, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No coração de quem? Dos pais. Antes de Deus proteger os filhos, Deus manda que os pais protejam o próprio coração. O coração cheio de amor, do amor de Deus, torna-se uma fortaleza contra as influências malignas. Então, antes de você mostrar aos filhos a importância da vida da igreja, na igreja, você tem que ter um coração que teme ao Senhor. Porque você pode muito bem ser um religioso, vir não perder um culto, mas o coração não guarda, o coração não teme ao Senhor. E isso faz diferença, faz toda a diferença. Por isso que o amor aqui é amar de todo o coração, com todo o coração, com todo o ser.
não é isolando a família, tá certo, pastor? Sabe o que eu faço, pastor, para proteger meus filhos? O que é que você faz? Eu criei uma redoma. O meu filho só estuda em escola se for escola evangélica. Só sai com amigos se forem amigos evangélicos. Só lê livro se for livro evangélico. Só escuta música se for evangélico. Só participa de prática esportiva se for direcionada por crentes. Não é assim. Não é assim. Se o seu filho desfrutar da mesma presença do Senhor que habita em seu coração, ele pode estar no lugar mais tenebroso da face da terra e ele não negará a sua fé. Quando o meu menino, esse menino bonitão ali, ó, Ariel, pastor, você não tem medo não que vai entrar na faculdade? Não tem medo não dele ser doutrinado? Chegar aqui dizendo bom dia a todos. Tem medo não dessas coisas não. Mas meu filho faz quase 20 anos que eu frequento a universidade. E 2 graduações, mestrado, tenho doutorado, sou professor há mais de 10 anos. Não dou bom dia a todos não. Neguei minha fé não. Negociei meus valores não. A questão não é o lugar. A questão é o coração. O meu coração teme ao Senhor. Aí pronto, aí tem dia que ele vai para a universidade com as camisas dos eventos, viu, Luiz? Camisa dos eventos, do Conjuba. E está lá, inconformados. Jesus transforma. Rapaz, tu é corajoso, que eu nunca fui. Diz alguma coisa, é uma piadinha daqui a acolá, mas não ligo não. A questão é crer convictamente, é guardar convictamente no coração. E mais uma vez vou repetir. É a presença de Deus governando o coração dos pais e sendo transmitida ao coração dos filhos. Se você que é pai ou mãe não tem compromisso com Deus em seu coração, os seus filhos sabem disso. Vigie. O amor de Deus, ou amor a Deus, transforma o lar em uma escola de discipulado. Lá no versículo 7 diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deus está dizendo a Moisés assim: olha, Moisés, você vai trabalhar esses mandamentos na mente dos seus filhos, em todo tempo, a todo tempo, em todo lugar. Quando for dormir, quando acordar, quando estiver sentado em casa, quando estiver caminhando na rua, você vai ensinar a lei de Deus aos seus filhos em todas as ocasiões. Aproveitar toda oportunidade para falar sobre Deus, para falar sobre a Bíblia, para falar sobre a igreja. Esse amor realmente faz do nosso lar uma escola de discipulado. E veja, Deus não delegou primeiramente essa responsabilidade aos sacerdotes, aos pastores, nem ao governo, nem à escola. Pela boca de Moisés a gente entende que a responsabilidade de discipular os filhos começa ali pelos pais, dentro de casa. O lar deve ser o principal ambiente de formação espiritual. É na sua casa. É na sua casa. Aqui Noão, o mais novo, que não é mais agitado. Ainda bem que ele não está aqui. Aí pequenininho assim, ele disse assim, ele está doente em casa. Aí ele pequenininho, ele disse assim: ei pai, vai ter as quadrilhas. Todo mundo vai participar. Você não é crente? Não, rapaz. Não, já disse a professora que eu mesmo não vou não. Aí pequenininho, ele já tinha essa ciência. Aí a professora veio conversar comigo, veio argumentar. Veio dizer que era importante ele vivenciar as experiências culturais, aquele discurso bem bonito, né, de professor.
Eu disse, não, mas no que diz respeito à religião, no que diz respeito à vida espiritual, sou eu quem decido. Pai, tem uma professora lá que reza Ave Maria antes das escolas, antes da aula. E você faz o quê? Não faço nada, pai, eu sou crente. Aí pronto. E por que seu filho não reza Ave Maria na escola? Porque a vida espiritual dele é minha responsabilidade e não do Estado. Os irmãos compreendem isso? É do Estado. E sobre sexualidade, como é que seus filhos compreendem a sexualidade? Meus filhos compreendem a sexualidade conforme minha visão, pelo que eu aprendi na Bíblia. Deus fez homem e mulher os criou. Não, mas essa diversidade, ok, aí você pode ter essa visão, eu respeito você, mas não concordo. Dentro da minha família é assim que nós entendemos. E as aulas de biologia? Que o homem é resultado de uma evolução, do primata, surgiu de uma ameba, e virou homem. Não, lá em casa é um aspecto espiritual. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, essas verdades sobre a existência, quem ensina, quem decide, sou eu, como pai e como mãe. Os irmãos compreendem isso? Compreendem? Então, assim, eu não vou deixar o Estado ser a babá de meus filhos, tá certo? Eu não vou deixar o Estado entregar meu filho de 7 horas da manhã para pegar ele de 6 horas da noite. Não, se eu tiver condições, claro que vou fazer de tudo para evitar isso, né? Então veja, a ideia é que, aqui nesse texto, no versículo 7, é que Deus tem que ocupar o centro da vida familiar. Deus não é apenas um compartimento da vida. A vida espiritual não é só um compartimento da sua vida. Hoje é domingo. Domingo é dia de quê? É dia de culto, é dia de adorar o Senhor? Não. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não existe vida compartimentada. A nossa vida toda é para o louvor de Deus. E os nossos filhos percebem isso. Os nossos filhos observam, escutam, aprendem e imitam. Os nossos filhos estão, como uma espuma. O que a gente vê. Eita, pai na igreja não chama palavrão não, mas em casa ele chama. Eita, pai me pediu para mentir, para dizer que eu não estou em casa. Eita, o homem errou no troco, e pai disse, graças a Deus, é uma benção. Não, vai lá e devolve. Eu lembro de uma cena também, eu fui almoçar no centro aqui, eu e aqui no ano. Aí quando terminei de almoçar, né, a gente almoçou, aí foi caminhando pela calçada, aí uma pessoa pediu o dinheiro. E aqui não viu eu pagando, e aqui não viu que eu recebi troco. Aí a pessoa me pediu, deu esmola e tal. Aí eu disse assim, não tenho dinheiro não. Rapaz, aí lá vai eu e ele pequenininho ainda, eu caminhando. Ele olhou assim para mim, parou. Ei, pai, mentiu, hein, pai? Eu vi que você tinha dinheiro. Você sabe o que eu fiz? Deus te abençoe, meu filho. Nossos filhos estão olhando para a gente. Os irmãos acreditam nisso, né? Que nossos filhos estão olhando para a gente. Estão sim ou não? Estão olhando. Estão olhando para tudo. Maneira como você se veste, maneira como você fala. Suas falsidades. Elogia a pessoa na frente, depois fica coxinha nas costas. As roupas indecentes que você usa em casa. E de repente essa menina se veste com roupas tão curtas. Você aprendeu com quem? A maneira como trata a esposa. Ele está vendo. O lá é a escola do discipulado. Ou para o bem ou para o mal. É a escola. Existem pessoas olhando para mim.
e as pessoas mais importantes, meus filhos, esposa, meus filhos. Uma família protegida é uma família onde Cristo é um assunto cotidiano. É Cristo. Essa visão política aí, o que é que você acha? Não, pai, as coisas meio erradas, tá, contra a nossa fé e tal. Defende aborto, defende isso, defende aquilo, estou fora. E ali, o que é que você achou desse comportamento aí de Neymar na Copa? Ei, pai, ele bota 100% de Jesus, mas eu tenho minhas dúvidas aí, pai. É a cosmovisão. É aquela coisa de dizer, peraí, eu enxergo o mundo, eu aprendi a enxergar o mundo com os olhos de meu pai. E meu pai enxerga o mundo com os olhos da Bíblia, com os princípios da Bíblia. Isso faz toda a diferença. O amor a Deus protege a família da idolatria. Lá, vocês sabem, era Baal, Astarote, Moloque, cada deus pagão pior do que o outro. E Moisés e Josué sabiam que o povo de Israel gostava de uma idolatria, gostava de um ídolo. Gostava. Aí você pode perguntar, não, pastor, mas lá em casa não tem idolatria não. Será que não tem idolatria? Talvez não tenha um poste de Baal, uma estátua de Moloque com uma bacia nas mãos. Os ídolos de hoje têm outros nomes. Carreira profissional. Meu filho, estude. Para você entrar na universidade, ganhar muito dinheiro. Porque, meu filho, se você não fizer isso, você não vai ser ninguém. Ah, quer dizer que é a minha profissão que diz que eu sou alguma coisa? Eu preciso mesmo assim? Eu tenho que ter uma carreira de sucesso, eu tenho que ser alguém que ganhe muito dinheiro para ser feliz. Esse é o ideal de vida. Isso é um ídolo. Não é que seja pecado, um planejamento de vida, mas fazer isso a razão da vida. O dinheiro, o prazer, o status. Os ídolos de hoje. E quando isso divide famílias, uma família com vários irmãos, um irmão fica se comparando ao outro. E fulano de tal deu certo, já tem sua casinha, seu carro, ganha bem. E Cicrano, rapaz, Cicrano ninguém entende aquele homem não, ele é satisfeito com pouca coisa. Abriu uma bodega lá no sertão, vai pagando as contas, não está nem aí para a vida. Quer dizer que a felicidade ou a qualidade do caráter de uma pessoa é baseado na conta bancária, no lugar onde ele mora? Isso é o que importa? Não, meus irmãos. Cuidado com esses ídolos, sabe? Cuidado com esses ídolos. O ídolo do status, performance, mostrar aos outros aquilo que você não é. As redes sociais, o principal ídolo nas redes sociais não é Zuckerberg, não é essa turma do Vale do Silício, não. O principal ídolo, o mais famoso ídolo, o mais adorado ídolo da internet é o seu ego. É você. Fica doente quando posta uma foto e ninguém curte. Fica feliz quando alguém comenta. Quer mostrar o que come, o que veste, o que tem, com quem está, onde está. A família, ela é mais protegida realmente, quando Deus está no centro. O amor de Deus organiza cada membro da família segundo a vontade do Senhor. Os pais ensinam aos filhos, os filhos ensinam aos seus filhos, e cada um cumpre a sua função. Cada membro da família deve buscar obedecer ao Senhor dentro da sua função. Então veja, o marido ama sacrificialmente a sua esposa. A esposa coopera com alegria na missão do lar. Os filhos honram seus pais.
Os pais criam seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Se isso acontece em sua vida, sua casa está organizada. Sua casa está organizada. Você é homem, você é o líder de sua casa, você é o sacerdote de sua casa, você é o provedor de sua casa. Você é o cabeça, no sentido de aquele que assume a responsabilidade sobre o seu lar. Não faz da mulher um posto de piranga. Né? E ela lá no posto de piranga, conhece com sua mãe. E com sua mãe, o que é que diz? Pergunta se ela deixa, pergunta se ela tem. Isso aí é com sua mãe. É você, homem. Mulher, Deus não chamou você para ser a matriarca de sua casa. Já é contaminação feminista. Não é. Seu papel é auxiliar o seu marido. Mas, pastor, como é que eu auxilio o meu marido? Se o meu marido é um mané. É mole, pastor. Ele não toma iniciativa, não. Aí você, como uma mulher de Deus, vai ensiná-lo a tomar iniciativa. Pois você está vendo aqui um ex-mané. Agora, o mais novo, 5 filhos, viu? Eu, o mais novo, caçula, magrinho, doente, cuidado assim, ó. Adulado pelo meu pai e minha mãe especial. Aí quando eu casei, meu amigo, o Mônica começou a botar moral em mim. Não, você paga. Não, é você. Não sei o que. É com você, meu filho. Ei, os meninos sei o quê. Antes de chegar a mim, é você, Alex. Você é o pai. Começou a me ensinar, a me botar nos eixos. Hoje eu sou um homem de verdade, né? Depois que eu casei. Ei, seja homem, rapaz, você. Aí pronto. Eu sei que tem alguns homens que dizem assim, pera, e aí, vai querer? Deixa eu perguntar à minha mulher que eu quero, se eu quero. Tem uns que perguntam, deixa eu perguntar a ela, peraí, rapaz, decida. Agora tome cuidado, e você, homem? Repense bem as decisões importantes. Se você acertar, ela não vai lhe dizer nada. Se você errar, meu amigo, ela vai passar a vida inteira lembrando da sua mal escolha. Mas é isso mesmo, é a vida de casal. Cada um, eu gosto de pregar, Cristóvão sabe disso, eu gosto de dizer que a igreja, Deus, organiza a vida das pessoas. Você acredita nisso? A igreja organiza a vida das pessoas. Aquele homem velho, mané, fraco, que era beberrão, que era gastador, era farrista, era preguiçoso, era agressivo. Aí Deus pega aquele homem, purifica aquele homem, dá autoridade àquele homem e faz dele um pai. Um bom esposo. Aquela mulher preguiçosa, ou se não, criada como, criada adulada. Aí de repente Deus faz daquela mulher uma mãe, uma boa dona de casa, um auxiliar, alguém que sente alegria em honrar o seu marido e olhar para os filhos e dizer, que grandes filhos eu contribuí na formação. Que coisa maravilhosa. Deus organiza a vida das pessoas, Deus organiza a família. Famílias inimigas, o pai que não falava com o filho, irmãos intrigados, aí conhecem Jesus, aí há o perdão, aí a família começa a se reestruturar. Deus organiza a família. Quando cada membro da família busca obedecer ao Senhor, o lar experimenta proteção espiritual. Estou terminando. Interessante que Moisés, Deus pela boca de Moisés, diz os momentos, diz as estratégias, o como os pais deveriam trabalhar a lei do Senhor junto aos seus filhos. Ele disse assim, olha, você vai atar na sua mão. Esse mandamento de amar o Senhor com todo ser, você vai atar na sua mão. A mão é símbolo de trabalho. Você vai colocar na frontal aos teus olhos a mente. Você vai pensar conforme a lei. Você vai colocar nas portas e umbrais da sua casa. Ou seja, até o judeu hoje tem um mezuzá, que é uma caixinha, eles pegam o pergaminho pequenininho com a lei do Senhor, com o Shema, coloca dentro assim, bota e quando entra na porta, beija. Mas não era esse o sentido que Deus estava falando.
Era o sentido de dizer, olha, a sua casa vai ser conhecida como uma casa que teme ao Senhor. A sua casa, a vizinhança vai saber que a sua casa teme ao Senhor. Eu não sei vocês, mas lá em casa, quando os meninos querem levar a voz, eu digo duas coisas. Baixe o tom, que eu sou seu pai, e fale baixo, que os vizinhos podem escutar. Mas pastor, qual é a sua preocupação? Eu não quero dar um mau testemunho para os meus vizinhos. Vocês compreendem? Vocês concordam comigo? Eu não quero. Eu não quero. Eu quero que a minha vizinhança saiba que, colado com a casa deles, mora uma família que teme ao Senhor. Não quero. E quando você tem vizinho inserido, né? Tem uns vizinhos, né? Fica olhando pelos rótulos. E você, se você teme ao Senhor, deixa ele observar. Um dia se converte. Eu lembrei agora quando eu morava aqui no Liberdade. E ela se converteu, inclusive. E ela dizia assim: pastor, parece que não tem ninguém na sua casa. É uma casa tão silenciosa. Eu disse: não, é porque a gente conversa baixo. Pastor, você parece que dorme tão cedo. É porque no outro dia a gente tem que trabalhar. Coisa boa, né, pastor? Ir para a igreja. Verdade, vamos. Não sei se ela está ainda lá na Fé e Vida, mas enfim. Tem que saber, a sua vizinhança tem que saber que lá mora um povo de Deus. É lá. Então, colocar nos umbrais e na porta tem a ver com a identidade da família. E para a gente concluir, o amor a Deus faz a família transbordar em graça. Transbordar. Seus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos de seus filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos de seus filhos, geração após geração. Uma cena que me emocionou muito agora recentemente, com o pastor Eliezer, 50 anos de ministério pastoral. O pastor Eliezer fundou Patu, fundou Caraúbas, Moreno, fundou Apodi. O pastor Eliezer é um missionário, o da sanfona, todo mundo conhece como o homem da sanfona. Aí nós tivemos a celebração dos 50 anos de ministério dele. O que mais me impactou foi todos os filhos crentes, as noras crentes, os netos crentes, um em Portugal, outro nos Estados Unidos, mas tudo servindo ao Senhor. É isso que eu quero ver, viu, Ariel? Cuidado de... Quero ver meus netos aí. Quero apresentar meus netos, quero batizar meus netos, quero casar meus netos. Quero que lá na frente, quando tiver 50 anos de ministério, dizer, olha aqui, ó, meus filhos crentes, minhas noras crentes, meus netos crentes, uma família que teme ao Senhor. O amor a Deus faz a família transbordar em graça. Amor devolvido a Deus. Interessante, nós amamos a Deus porque Ele nos ama. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor que nós temos é um amor recebido de Deus. Recebemos o amor de Deus, devolvemos o amor a Deus, transbordamos o amor de Deus sobre a nossa família. O marido ama a esposa porque foi amado por Cristo. A esposa ama porque foi amada por Cristo. Os pais amam porque foram amados por Cristo. Os filhos aprendem a amar porque veem Cristo sendo amado dentro de casa. Você que é pai e mãe, os seus filhos veem você como um casal que ama a Deus? Os seus filhos têm essa convicção? Você que é filho, os seus pais, quando olham para você, eles veem em você alguém que ama a Deus?
segredo revelado para proteger a família não é construir muros altos, ter um plano de saúde, pode ter, não é pecado não, mas não é isso que vai segurar, que vai proteger o coração espiritual de sua casa. Amar o Senhor de todo o coração, no centro da sua vontade, de toda a tua alma, seu fôlego, nefesh, é a sua vida. Está respirando, pronto. Enquanto você respirar, ame ao Senhor. Amar de toda a sua força, todos os seus esforços, todo o seu ser, toda a sua ação. A família precisa amar a Deus. Toda a família. Quando o amor a Deus governa a sua casa, toda família é protegida, é formada segundo o caráter de Cristo e é preservada para as futuras gerações. Infelizmente, vocês sabem que tem muitas famílias que se dissolvem. Tem muitas famílias que... Eu acho que é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de alguém. É um casamento se acabar. É uma família se destruir. É você imaginar assim, olha, eu estou com meu marido, minha esposa, tenho meus filhos, tenho minha casa, meu trabalho, e eu quero servir, e eu quero ter esse ambiente até o fim da minha vida. Quero ver meus netos, quero conhecer minhas noras, eu quero que meus filhos peçam a bênção aos avós. Eu quero ter esse sonho de existência. Ter uma família que teme ao Senhor até eu fechar os olhos. É um sonho maravilhoso. A pior coisa que pode acontecer é quando o sonho desmorona. É quando um filho se desvia. Quando o casamento se dissolve. Quando há amargura dos pais para com os avós, aquela coisa fragmentada, destruída. Aí você pode ter o que quiser na vida, mas se o seu lar, se o lugar de onde você veio não está de pé, isso mexe. Isso mexe com você, eu sei disso. Louvado seja Deus, que é o Deus de toda restauração. Louvado seja Deus, que Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que nos dá força para perdoar. Ele é o Deus que faz o impossível. Você pensa, não, é impossível eu resgatar meu filho. É impossível eu ter um casamento sadio. Não é. Deus é o Deus do impossível. Obedeça a Deus. Ame a Deus. Agora ame de verdade. Ame de verdade. Ame do seu coração, com todo o seu ser. Eu tenho certeza que assim como foi com todo aquele povo que serviu a Deus em Israel, assim será com a sua casa. Josué, vocês sabem, no final da vida Josué disse, olha, escolham vocês a quem vocês vão servir. Porque Josué já viu os israelitas se desviarem à procura de ídolos pagãos. Josué disse, olha, escolham vocês. Vocês querem servir aos deuses do Egito? Vocês querem servir aos deuses de Canaã? Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês escolham. Eu e minha casa, nós já decidimos, nós vamos servir ao Senhor. E debaixo das asas do Senhor, toda a família permanecerá protegida. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Se puder segurar na mão de um familiar que está perto de você, segure. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque a tua graça é abundante sobre nossa vida. E nós temos a plena convicção de que o Senhor é o Deus da família. O Senhor é o Deus que criou a família, sustenta toda a família, que coloca o Senhor como fundamento da casa. Podem vir terremotos, podem vir maremotos, meu Deus, pode vir doença, pode vir crise financeira. Essa família vai ficar de pé, porque está alicerçada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu sei que muitas famílias aqui passam por momentos de tribulação, de lutas, Pai, porque estamos vivendo em um mundo que
que ainda é assediado pelo pecado. Pai querido, que o Teu Espírito Santo dê sabedoria a cada homem, a cada mulher, a cada filho, a cada pai, mãe, para que amem ao Senhor com todo o coração. Que o mundo veja, Senhor, que a felicidade, a razão da nossa felicidade como família é porque amamos ao Senhor com todo o nosso ser. Pai amado, fortalece, Pai, para cada família representada aqui. Aqueles que ainda não têm famílias completas, ó Deus, que o Senhor use, que ele seja, que essa pessoa seja a semente do Evangelho, e que o Senhor lhe dê a alegria de ver toda a casa convertida, entregue e governada pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa palavra. Faça ela valer em nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.